Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Compartilhar uma experiência com vocês e um aprendizado. Eu fui buscar o meu filho no colégio, né? Tem 11 anos de idade, e eu tenho ensinado a ele o caminho que ele deve andar. E olha para você ver como que está hoje, infelizmente, o evangelho e o cristianismo e o mundo gospel. Hoje em dia tudo é gospel. As pessoas elas estão entendendo muito de Deus, porque é muito fácil você entender Deus, né? É só você pensar. Você entender Deus é fácil, é só você querer. Quem vai para a igreja, ela entende a vontade de Deus. Ela entende, muitas das vezes, o que Deus quer dela, né? Mas o entender Deus não faz você ter uma experiência com Deus. O entender Deus não faz você ter uma vida com Ele. O entender Deus não faz você ser um homem e uma mulher de Deus. Não faz você ter resultado. O entender Deus não faz você ir mais longe. O entender a Deus faz você saber quem é Deus e o que Ele quer de você e para as pessoas. Então, hoje em dia tem muitos entendedores de Deus. Elas entendem, elas ensinam, elas falam, elas pregam, elas cantam hino, porque elas entendem quem é Deus. Elas entendem que Deus é amor. Elas entendem que Deus é justiça. Elas entendem que para ser de Deus precisa usar fé. Elas entendem que precisam buscar o Espírito Santo. Elas entendem que precisam se libertar. Elas entendem que precisam lançar o medo fora, né? Elas entendem que o amor lança fora todo medo, como está escrito, mas elas não têm o amor de Deus dentro delas. Elas entendem, mas elas não têm. Elas entendem que precisam fugir do pecado, mas não fogem. Elas entendem muita coisa sobre Deus. Elas pregam sobre Deus, palestram sobre Deus, ministram sobre Deus, mas elas mesmo não veem Deus nas suas vidas e não mostram esse Deus. Assim está o mundo gospel, infelizmente o mundo evangélico, né? E eu conversando com o meu filho sobre esse assunto, né? Falando com ele, eu falei, ó filho, uma coisa é você... Aí, ouviu aqui, ó, tava falando dele, veio aqui querer aparecer. Então, explica para as pessoas, Léo. Eu perguntei para você lá no carro, qual é a diferença de entender para aprender? Diferença? Lembra que você falou comigo? Lembro, sim, lembro. Porque as pessoas estão entendendo sobre Deus, mas não estão aprendendo a andar com Ele. Então, qual é a diferença de entender para aprender? Entender você ouve, mas você não aprende. Você aprende, é um exemplo de prova. Você estuda naquele dia para prova, só que depois você vai esquecer. Isso. Porque você não entendeu para aquele dia. Você entendeu que, vai ter uma prova, então eu vou estudar rapidinho. Então eu vou decorar. Aí você decora até tira uma nota boa na prova, mas você não aprendeu aquela matéria. Você não aprendeu. É isso aí. Então, tem muita gente que está entendendo tudo sobre Deus, mas ela não está aprendendo a andar com Deus. Ela não está aprendendo. Então, o que acontece? Ela fica no meio do caminho. Ela fica à beira do caminho, porque ela não tem experiência com Deus. Ela não conhece a Deus. Ela não sacrificou. Ela não tem resultado, cara. Ela não tem resultado. Ela não está plantando. Então, o que ela vai colher? Então, tem muitos cristãos evangélicos que tem aquela falsa ilusão
que porque ele está pregando a palavra, porque ele está fazendo a obra de Deus, porque ele está anunciando a palavra de Deus, que a vida dele vai mudar. Não vai, a sua vida não vai mudar se você não praticar o que você está falando, o que você está pregando. Entende? Não adianta eu pregar sobre família se eu não vivo o que eu prego na minha. Não adianta eu pregar sobre salvação, falar que Deus salva, se eu não aprendo a andar com aquele que me salvou, que é Jesus. Então, como que eu vou falar de salvação se eu não ando com o Salvador? Como que eu vou falar de família se eu não tenho uma família? Muitas das vezes são inimigos. É briga todo dia. E a pessoa vive naquela ilusão que ela pensa que a palavra dela, que o que ela fala vai mudar. Não, não é o que você fala que vai mudar, é o que você faz. Palavras vazias, Deus não ouve. Então, você fala sobre família. Pô, show de bola. Mas a sua. Entende? Então, nós não podemos ser hipócrita. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus, dos da própria casa, é pior do que incrédulo. Então, quantos líderes, quantos pastores, quantos não importa o cargo, o título posto, a responsabilidade, que são pior do que incrédulos. Isso não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus, não é na minha visão, não. É na visão de Deus. Deus olha para eles assim e fala assim: cara, você está pior do que incrédulo, porque você pode estar até anunciando a minha palavra. A pessoa que está lá ouvindo, ela vai poder até viver. Mas se você não aprender, você não vai viver, cara. Você vai ser um hipócrita. Você vai ser um fariseu. Você vai ser um cara que quando morrer, infelizmente vai ouvir essa frase duríssima. Essa frase não é para quem não conhece a palavra, não é para quem nunca ouviu, não é para aqueles que estão servindo a Deus dentro das igrejas. É para aqueles que estão levando o evangelho, pregando, e muitas das vezes sendo escândalo. Afasta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Mas Senhor, 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 eu preguei, eu curei, eu ensinei, eu fiz isso, aquilo, e Jesus vai ouvir: sim, muito bem, mas uma coisa você não fez, que é me conhecer, andar comigo. Olha o resultado da sua vida, olha o seu coração, olha a sua família, né? Olha a sua vida como ela tá. Viveu sempre de aparência. Entende? Então, não seja um entendedor da palavra de Deus. Não seja um entendedor, mas seja um praticante, um aprendiz. Seja um aprendiz. Quem aprende nunca vai depender de ninguém. Então, é isso que eu ensino pro meu filho. Ele tem 11 anos de idade, mas ele vai ter que aprender a depender só de Deus. Ele vai ter que aprender a ter a comunhão dele com Deus. Ele vai ter que aprender a buscar a Deus por si só. Ele vai ter que aprender na prática. Porque entender, ele já entende. Até uma criança entende se você explicar. Até uma criança entende, mas ela não vai ter a maturidade. Ela precisa da prática todo dia, continuamente, no cotidiano, para que ela venha a amadurecer. Então assim é a vida do homem e da mulher de Deus. É no cotidiano, é no dia a dia ele sendo fiel a Deus. Entende?
Quando Deus ungiu Davi, Davi era um menino. Davi tinha um entendimento. Davi tinha um entendimento. Naquele dia, Davi teve um entendimento que ele era um escolhido de Deus. Davi teve um entendimento, ele era um menino. Mas Davi, ele não saiu dali só com o entendimento dele, falando para todo mundo, não, Deus me escolheu, agora eu vou ser rei. Não, né? Os entendedores maliciosos, os entendedores pretensiosos, os entendedores que estão com o espírito do engano dentro de si, quando eles entendem algo assim da parte de Deus, que Deus vai levantá-los, vai fazer, eles já saem já como? Eu não sei se você conhece alguém assim. Tal. Mas quando Davi recebeu a palavra e a unção na frente dos irmãos, Davi, ele não saiu ali, não, pelo contrário, ele saiu normal. Ele saiu para fazer o que ele sempre fazia. Davi, ele foi ungido a rei, mas ele não saiu dali direto para o reinado. Davi saiu dali para o pasto, cuidar das ovelhas. Davi saiu dali para o pasto, continuando atrás das malhadas, continuando fazendo aquilo que o pai dele pediu para ele fazer. Davi não se achou tal. Ele sabia que o tempo iria chegar. Ele sabia que não estava pronto e nem preparado e que quem iria preparar ele era Deus no dia a dia. E como preparou? Preparou fazendo ele vencer o urso. Preparou fazendo ele vencer o leão. Preparou fazendo ele permanecer ali cuidando das ovelhas fiel, mesmo tendo a unção. Preparou ele para enfrentar o gigante. Preparou ele para vencer. Preparou ele para ir para o palácio. Preparou ele para enfrentar e fugir de Saul, para ir para o deserto. Preparou ele para juntar um exército. Então, todo momento, Davi andava com Deus. Davi andava com Deus. Davi, ele não era um entendedor de Deus. Davi, ele andava com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Entende? Teve a oportunidade de matar Saul. Teve a oportunidade de ceifar a vida daquele que deu a oportunidade de ir para o palácio. E o que Davi fez? Eu não vou tentar contra o ungido do Senhor. Davi tinha bons olhos. Davi sabia quem ele era. Sabia reconhecer quem as pessoas eram. Sabia reconhecer quem Deus era. E sabia onde ele iria chegar. Mas não era do jeito dele, da forma dele. Entende? Davi não era só um entendedor de Deus. Davi, ele buscava intimidade com Deus. E aí? Será que você busca intimidade com Deus? Será que você tem sido assim, fiel a Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Será que você tem? Eu não sei. Eu sei de mim. Eu sei de mim que não importa onde eu esteja, não importa com quem eu esteja, não importa o cargo e o título que esteja sobre mim, não importa. Eu vou andar com Deus. Eu não quero ser só um entendedor de Deus. Entende? E o processo, até Davi ser ungido e até ele ser levantado como rei, não foi de um dia para a noite. Ele teve que aprender. Ele foi aprendendo a ser um rei. Ele foi aprendendo na prática a andar com Deus. Ele foi aprendendo. Entende? Então, as pessoas, elas não querem aprender. Porque aprender leva tempo. Aprender é sacrifício. Aprender, você tem que engolir sapo. Tem que perdoar. Aprender é difícil. Muitas das vezes demora. Mas depois que aprende, já era. Não depende mais de ninguém. Então, as pessoas, elas têm um entendimento de Deus e têm dependência do outro. Tem dependência de homens.
depende da instituição, depende da igreja, depende do líder espiritual, depende do pastor, do bispo, depende do raio que for. Mas ela não depende de Deus. Por quê? Quando falta essa dependência, quando aquela pessoa erra, a instituição erra, aí ela não tem força mais para continuar na fé. Ela não tem forças mais para continuar fiel. Ela não tem forças mais para continuar sendo de Deus quem ela diz que ela era. Porque ela só tinha um entendimento, ela não aprendeu, ela esquece. É como o meu filho falou. Decorou naquele momento e depois esqueceu. Esqueceu quem ela era, esqueceu aquilo que Deus falou, esqueceu o porquê Deus chamou ela, esqueceu. Ficou no esquecimento. Por quê? Porque não andou com Deus. Só entendeu. Então, uma coisa é quando você entende o chamado. Outra coisa é quando você vai em direção ao chamado. Não seja um entendedor de Deus. Porque entendedor de Deus é o que mais tem. O que mais tem são pessoas que entendem de Gênesis a Apocalipse, porém não aprenderam praticamente nada do que entenderam, porque a vida deles não mostra. Não mostra. Não mostra, sabe? Não mostra. E é muito triste, é muito ruim. Então não viva em um mundo de ilusão. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo está te ensinando o caminho que você deve seguir. É o caminho de sacrifício. É o caminho de aprendizagem. É o que eu estava falando para o meu filho. Todo mundo entende como que se anda de bicicleta. Se você explicar a teoria, se você mostrar, né, a ela vê uma pessoa andando, ela vai entender. Mas ela só vai mesmo saber como anda quando ela montar. E ela descobrir o equilíbrio dela. Quando ela cair, quando ela vê que ela tem medo, quando ela vê que ela se machuca quando ela cai, quando ela vê que ela vai ter que se levantar e ela vai ter que continuar mesmo com medo, quando ela vai ter que ter a noção de espaço, de virar curva, de apertar o freio. Na teoria foi lindo, foi uma maravilha, mas quando você começa a andar, aí não. Aí vem a dificuldade. Mas é ali que Jesus vai estar contigo. É ali que Deus ele vai estar contigo. Não é na teoria, é na prática. Então cada um tem a sua prática. Cada um tem a sua prática. A pessoa pode muito bem aprender tudo sobre bicicleta. Aprender os componentes, aprender o funcionamento, aprender como se equilibrar na teoria. Ela pode ser um ótimo professor. Ela pode passar slide, ensinar. Enfim, ela pode entender tudo sobre como andar de bicicleta. Mas ela pode não saber como andar. Na hora que ela for andar, e aí? Entende? Então, infelizmente, assim, muita gente tem vivido. Ela é um entendedor de tudo. Mas, infelizmente, ela não sabe nada sobre Deus. Ela não sabe nada sobre espiritualidade. Ela não sabe nada sobre salvação. Ela não sabe nada sobre família. Ela não sabe nada sobre criação de filho. Ela entende tudo, mas ela não sabe nada sobre como criar um filho, nada como ter uma família abençoada, nada como ter saúde. Ela ensina a pessoa a fé para ser curada, mas ela mesma não tem para si. Ela não sabe nada. Ela não sabe. Ela não aprende. Ela não quer andar com Deus. Entende? Ela não sabe, é triste. Ela ensina tudo sobre prosperidade, mas ela não sabe prosperar. Ela não sabe prosperar do jeito que ela ensina, que é honestamente, sabe? Que é dignamente, sabe? Ela não sabe. Muitas das vezes ela prospera sim, mas ela prospera igual Judas. Ela prospera igual Judas. Estava do lado de Jesus, andava com Jesus, entendia Jesus, mas não seguia Jesus. Não aprendia com Jesus.
Judas estava do lado de Jesus, entendia Jesus, mas não seguia Jesus. De repente ela está prosperando igual Judas, tirando dos pobres, se aproveitando dos de bom coração. Entende? Aí ela prospera. Mas ela não prospera plantando e ela mesma semeando para ela poder colher. Porque aí é andar com Deus. Andar com Deus é difícil. Então, grava isso. Porque não vale a pena você viver no mundo gospel, você ter título de evangélico, você ter um título, você ter um nome, mas se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, não adianta você dizer que conhece Jesus, se Jesus não te conhece. Tá bom? Então, esse vídeo é um vídeo de alerta, porque é o que eu ensino para o meu filho. Eu tenho a minha experiência com Deus, e eu sou uma referência na vida dele, mas ele vai ter que ter a vida dele, ele vai ter que ter a escolha dele, ele vai ter que ter o aprendizado dele, e vai ser ele Deus, é ele sozinho, irmão. Eu não vou poder ajudá-lo não, mas não vou, entende? Eu posso ajudá-lo no entender Deus, no direcionar, que é o que eu estou fazendo, mas no viver Deus, no conhecer a Deus, aí é ele Deus. É ele Deus. Entende? Então ele vai ter que colocar em prática no dia a dia tudo aquilo que ele tem entendido da parte de Deus para que ele possa conhecer a Deus. Assim como eu conheci. Fechou? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana e vamos que vamos. Gostou do vídeo? Você curta, você comenta, você compartilha, porque quanto mais conhecimento, menos o povo irá sofrer. O meu povo padece por falta de fé? Não. O meu povo padece por falta de amor? Não. O meu povo padece por falta de dinheiro? Não. O meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? É Jesus. Entende? O meu povo padece porque não conhece Jesus. Todo conhecimento está em Jesus. Então busque o conhecimento da palavra. Busque o conhecimento em todas as áreas que você precisa. Porque Jesus é o conhecimento. Deus abençoe sua vida. Comente, curta, se inscreva no canal, ative o sininho, que toda semana tem vídeos de aprendizado para que você cresça, porque o meu lema é menos entretenimento, mais conhecimento. Menos entretenimento. As pessoas têm se entretido demais com coisas inúteis, fúteis e banais que não vai levar lá nada, e tem ignorado o conhecimento. Então, esse canal é para você crescer espiritualmente, para você crescer na família, para você crescer financeiramente, é para você ter resultados na sua vida. E não somente fazer as pessoas terem resultado. Não fazer as pessoas terem resultado. É mais fácil a gente fazer alguém ter resultado do que a gente mesmo ter. Porque você simplesmente replica e repete o que você entendeu. Mas não vai adiantar nada se você não viver o que você entendeu e o que você ensina. Fechou? Deus te abençoe. Tchau, tchau.